Companheiras e companheiros, eu segui com muita atenção as perguntas todas que foram feitas. Mas o tempo que eu tenho agora é bastante curto, de modo que eu vou me referir a apenas uma delas, porque é a que eu considero mais importante, porque é a que traça a diferença entre a minha candidatura e a candidatura do companheiro Martinelli, que é o problema do programa. Eu quero dizer para vocês o seguinte: se somos marxistas, e eu imagino que somos, né? Se somos marxistas, a palavra problema e a palavra solução tem conotação distinta da linguagem comum. Problema para o marxista é o obstáculo à consciência da massa para que ela possa cumprir o seu papel histórico de destruir o capitalismo e criar uma outra sociedade. Isso é um problema de nós. Isso é um problema. E a solução, se nós somos marxistas, é o próprio Marx que diz: a solução de um problema está dentro do problema. E esses são os dois parâmetros para a gente construir o nosso programa. Então, o primeiro parâmetro é o nível de consciência da massa. Como este nível é um nível bastante baixo, é um nível economicista, é um nível corporativo, nós temos que começar essa pedagogia da ação, porque a massa aprende na ação, não aprende no discurso. Nós temos que começar essa pedagogia da ação pela reivindicação econômica. E a reivindicação econômica é uma reforma no capitalismo. É uma interferência, uma intervenção na lógica fria do capitalismo. Isso é a reivindicação economicista. Então, o que acontece? O que nós devemos fazer? Algumas dessas reivindicações são tão radicais que elas ferem a lógica interna do capitalismo. Essas que nos interessam. Porque essas desencadeiam um processo de conflitos que vai levando a classe a ter consciência. E a hora que a classe tem consciência, na primeira condição objetiva de surgir, a gente vira o sistema. Para isso que nós estamos em partido. Nós estamos em partido para conscientizar as massas. Então, um exemplo que o Caio Prado cita no livro importante, recebido por todos nós, a Revolução Brasileira, em que ele diz o seguinte: o caso de Cuba. Qual é o problema em Cuba? O problema em Cuba era a segregação social terrível do povo e a dependência externa. Mas a massa não via isso. A massa via o Fulgêncio Batista. Ele se aliou com parte da burguesia que não gostava do Fulgêncio. Ele se aliou com os Estados Unidos, não esqueçam, que ele fez a sua guerrilha em território americano. Por quê? Porque eles tinham um objetivo comum: derrubar o Fulgêncio. Derrubar o Fulgêncio, o que ele fez? Ele atacou o problema de fundo. Ele nacionalizou as grandes usinas de açúcar. Quando ele nacionalizou as usinas de açúcar, ele perdeu os seus aliados na burguesia, ele perdeu a sua aliança com o imperialismo, ele colocou uma dinâmica de transformações e de conflitos que levou ao socialismo. O programa que nós vamos fazer é um nível muito menor, esse tipo de programa. É rigorosamente isto. Nós temos que criar uma dinâmica de luta que leve a classe operária, a classe trabalhadora, a cumprir o seu papel histórico, que é o derrotar. Eu queria agradecer a companheira que fez a pergunta, porque me permitiu explicar o que eu pensei que já tinha explicado na outra ocasião. Mas agora eu quero terminar esse tempo com os agradecimentos. Eu quero agradecer às correntes que me apoiam. Eu sei que foi um processo interno, um processo democrático, um processo de diálogo, e eu não vou citar o nome do mundo, porque são muitos. Basta dizer que eu tenho as quatro teses
da nossa conferência são depoentes que apoiam a minha candidatura. Então, eu acho que provavelmente eu tenho mais condições de unificar o partido do que qualquer outro candidato. Eu quero agradecer aos que fizeram essa noite. Uma noite complicada. Que trouxe a luz, o que está tirando a fotografia, o que fez o convite, esse povo anônimo, mas que constrói o nosso partido. Eu não posso citar um por um, mas eu quero agradecer a todos eles. Eu quero, finalmente, dizer uma palavra para esses monstros que estão aqui. Eu quero dizer a vocês, eu quero dirigir a vocês, entendeu? Porque eu tenho muita pena de vocês. E vocês nasceram numa época em que realmente as ambições do povo estão reduzidas. O grande problema, a grande adversidade dessa conjuntura não é o poderio militar americano. A grande adversidade dessa conjuntura não é o fato de que a burguesia é fortíssima, não é isso. A grande adversidade dessa conjuntura é que o nosso povo não acredita mais que é possível mudar a situação. Isso é que a burguesia conseguiu. Essa é a grande vitória que ela teve sobre nós. Ela reduziu as nossas ambições. Vocês não podem reduzir as suas ambições. Em alternativa, é proibido falar em socialismo, é proibido falar em mudança, é proibido falar em direitos, é proibido. Vocês não podem ser criados no destemor. O que vai ganhar essa eleição é testemunho da coragem. Nós não temos medo de patrulhamento. Ninguém vai patrulhar o discurso dos socialistas nessa campanha. Ninguém. E eu queria, meus amigos, agora dirigindo a todos, dizer que eu tenho uma vantagem indiscutível sobre meus dois oponentes. Mas essa eles não podem nem pedir a palavra para mim. Eu sou o único candidato que dará a vocês, quando estiverem convencendo o eleitor a votar no sol, que pode ser o seguinte: antes de nós, nossos avós já votavam no pleno do município.